Boa noite a todos, sejam bem-vindos na aula de recuperação da disciplina de uso, manejo e conservação do solo. E essa aula de recuperação nós temos uma presença ilustre, o engenheiro Rodrigo Buffon, consultor agronômico, que atua em quantos estados, Rodrigo? 12 estados. Atua em 12 estados brasileiros, tendo alguns clientes muito importantes, né? Todos são importantes, mas alguns pela escala se destacam. A gente poderia destacar a família Zanella, que estão aí entre os maiores exportadores de feijão do Brasil e de milho pipoca. E outros tantos produtores aí muito relevantes. Então, Rodrigo Buffon, é uma alegria, uma satisfação. Nós vamos combinar o seguinte, ele vai fazer a apresentação dele e, ao final, vocês vão ter um tempo para fazerem as perguntas e depois, né, vocês já vão ficar com o contato do Rodrigo aí também. E ele é uma pessoa ocupada, mas ele sempre nos dá uma atenção muito especial. Então, já vou compartilhar a tela dele aqui e me confirmem que a tela está visual. Eu acho que eu tenho uma maneira de fazer ela ficar melhor, né? Deixa eu ver como é que era estudar aí. Essa barrinha aqui eu tenho que... Aí, aqui. Não é aqui mesmo. Confirmem que está visual. Está visual, professor. Tá bem. E, então, Rodrigo, a palavra é sua. Sinta-se em casa. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, professor Telmo, estar com vocês, compartilhar um pouco do que a gente tem vivido em alguns estados brasileiros. Sou paranaense e filho de pequeno produtor. Estudamos no Paraná, construímos uma estrutura de trabalho. Nosso pai nos criou na mecanização agrícola e fomos ao Mato Grosso em busca aí de avanço e novos horizontes com a família, e estamos lá. Meu pai está no Mato Grosso desde 2001 Perdão. e nós fomos ao Mato Grosso após os estudos em 2007. Então, iniciamos a carreira profissional em Sinop, no Mato Grosso. Passamos por algumas fases, né, que isso faz parte do processo. Trabalhei de assistente técnico de AT da Nideira Sementes. No ano seguinte, trabalhei de RTV compartilhado com a Agronorte, muito conhecida no Centro-Oeste por produzir semente de arroz, né? Semente de arroz de área sequeira. Depois foi conhecida pelas variedades de feijão. E nós participamos mais no processo de abertura de áreas. Ele era o processo de início com o arroz. Então, nós se dedicamos bastante aí nessa experiência de processo de abertura de novas áreas. E a nossa trajetória se iniciou nessa fase de 2009 para 2010. Montamos uma pequena empresa, né? No início, todo o processo de início é pequeno, né? Temos que pensar que sempre começamos de uma base de informação e assim vamos evoluindo como agrônomo, como técnico, com uma procura de inovação, procura do conhecimento diário. E a minha base principal foi um fundamento que nós temos conosco. Confiamos muito em Deus, dedicamos, trabalhamos, e a fonte principal é estar perto de pessoas que nos agreguem o conhecimento. Pessoas a qual eu me espelho no professor Telmo Amado, doutor Ademir Calegari, alguns outros nomes conhecidos aí do meio científico. Então, na fase de 2010 em diante, nós montamos uma equipe de amostragem de solos e se dedicamos no método agricultura de precisão. Passamos uma fase até 2015 e 14, 14 e 15, entramos num projeto junto com o Dr. Ademir Calegari, com conhecimento amplo aí, olhando para os aspectos químico, físico e biológico. Saímos aí da metodologia de olhar somente a química. Então,
todo o conhecimento nosso embasado foi na procura de sustentabilidade. Então, olhem vocês que estão na graduação, que vão sair para o mercado profissional daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não esqueçam de lembrar de um tema. A agricultura, ela é feita de processos. E os processos, ela é químico, físico e biológico. Olhe sempre o sistema como um todo, não isole o fator. Procurem aprender um pouco de cada área, embora vocês queiram se dedicar, alguns na química, outros na física, outros na biologia, entomologia, fitopatologia, enfim, isso é independente, mas foque sempre em olhar um sistema como um todo para saber quem que é o fator que está comprometendo o sistema produtivo. Se dedicamos nessa fase 2015 para em diante, nesse tema de conhecer todos os atributos desses 3 pilares, químico, físico e biológico, e avançamos num trabalho aí no Cerrado. Cerrado, o qual nós nomeamos no início, nosso trabalho foi a região de Sorriso, Sinop, Nova Mutum, Campo Novo dos Parecis e Sapezal, que hoje é um grande polo produtivo de soja e algodão e o milho. Milho safrinha e algodão safrinha. Algodão safra se planta muito pouco. Então, a safra principal é soja, algodão safrinha e milho safrinha. E algumas regiões dedicam no sistema de integração lavoura-pecuária, que é o norte do Mato Grosso, passando aí da região de Itaúba até Alta Floresta, e a região de Juara, Juína, Colniza e o Vale do Araguaia. Bastante integração lavoura-pecuária para algumas limitações de safrinha. Nessa fase do processo do conhecimento, nosso trabalho foi se expandindo para a região do Goiás, foi para o Piauí, para o Maranhão, para a Bahia e Minas Gerais. Na sequência, isso foi consequência dos bons resultados do trabalho. Hoje nós acessamos 12 estados, tendo ele como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Tocantins e o Pará. Então, esse trabalho de evolução e a necessidade, a demanda gerada pelo produtor de uma solução de áreas já de cultivo de muitos anos, estabelecida principalmente no Cerrado, foi o mau preparo ou a má formação de uma estrutura de solo nas áreas de abertura. O produtor evoluiu o processo produtivo dele, embasado em maquinários pela condição financeira que ele tinha, de grades leves, a operação de abertura dessas áreas de cerrado ou transição, bioma, com doses baixas de calcário. Esse foi um primeiro passo que na época era o principal foco deles, era a abertura das áreas, e nessa fase foram os principais erros que no momento não se via, mas foram estabelecidos aí condições de doses de calcário, de corretivos baixas. Então, nessa caminhada da vida, nós espelhamos em algumas estratégias, algumas pessoas. Para quem não conhecia, esse senhor da direita, está com a gravata roxa, é um dos pais do plantio direto, que ainda está vivo, né? Que é o Frank Dijkstra. Esse senhor do meio, de camisa amarela, é meu pai, e eu estou à esquerda. Então, são algumas pessoas que a gente leva como referência, né? Nessa caminhada da vida. Doutor Ademir Calegari, o professor Thelma Amado, um grande guru, pessoas que eu considero muito nesse trabalho de estratégia, de manejo. Tive o privilégio de conhecer um dos patriarcas aí do plantio direto, que é o Herbert Bartz, já falecido, né? Então, tive o privilégio de conhecer ele em 2018, no Encontro Plantio Direto em Sorriso. E também participei aí da segunda edição do lançamento do livro Brasil Possível, né? Junto com o Dr. Ademir Calegari, ilustrando uma foto do Herbert Bartz, esse senhor de óculos escuros, o Rolf Dervish do meio e o Calegari da esquerda. Laércio, acho que todo mundo já vê a figura dele sempre aí, né? Uma pessoa muito motivadora, pessoa para frente, se dedica bastante e tem sido um produtor com muita motivação. Então, essas pessoas a gente se espelha para nos motivar e no dia a dia a gente se dedicar cada dia mais, que é possível fazer uma agricultura sustentável, uma agricultura lucrativa e com uma base bem estruturada. Entrando no tema, no principal foco hoje do nosso trabalho, no dia a dia, é você poder gerar um diagnóstico do solo com qualidade. E o primeiro diagnóstico do solo com qualidade, que nós pontuamos muito na nossa consultoria do dia a dia, é você entender o que aquele solo tem, naquele talhão da fazenda, ou naquele piquete, ou naquele quadro, não sei como você chama na região,
mas cada fazenda tem os seus desafios. Áreas muito boas, produtivas, medianas e baixas. E o produtor de hoje, que nós conversamos, que vocês têm acesso, ou seja, o pai de vocês, ou aonde vocês têm contato, ele já é um produtor que ele está buscando os ajustes finos. Ele não está mais naquela busca do básico grosseiro. Ele já tem ali apurado muitos anos de cultivo, 10, 12, 15, 20, 30, até 40 anos, de muita região do Rio Grande do Sul e Paraná, que o produtor já quer saber dos ajustezinhos finos para ele sair daquele patamar de 4.000 quilos de soja, 4.500, já 5.000 quilos, uns já pensam nos 6.000 para frente. Então, esse produtor já está com a parte macroestrutural do solo pronta. Já se tem uma boa palhada, já tem uma matéria orgânica boa, já se tem uma estrutura de maquinário, armazenamento. Então, ele está procurando o ajuste fino onde ele pode investir algum dinheiro a mais ou, de alguma maneira estratégica, poder avançar na produtividade. E nesse tema, na busca do diagnóstico, então não se escapa hoje de você ter uma qualidade de amostragem de solo representativa. Então, uma coleta, a amostragem de solo seja representativa com qualidade. Um laboratório de confiança, com esses dados você gera um diagnóstico preciso, uma interpretação dos resultados. Essa interpretação dos resultados volta lá ao ponto que eu comentei com vocês, que no Cerrado são, eu acredito que dá mais de 80%, né, professor? Então, de agricultores que são de origem do Sul, no Cerrado. Em torno aí de 80%. São de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que foram com as estruturas. Na época, era o que tinha de condição, né? Foi sempre feito com o melhor, com o maior capricho possível, mas hoje a gente entende que a estruturação desse solo do passado foram trabalhadas com pequenas doses de calcário, grades muito leves na hora da abertura desse solo que vinha do cerrado, da transição, ou de uma pastagem degradada de muitos anos, que, consequentemente, depois de 10, 15 anos, foram se ver o prejuízo de qual era a necessidade real de formar um perfil com alto nível de qualidade. Então, quando você vê um desequilíbrio da parte química ou física, e muitas das vezes se vê só a mancha, ninguém sabe quem que é o problema. E esse é o ponto que eu digo para você, se dedique em gerar um diagnóstico com qualidade. O primeiro passo de um diagnóstico é uma amostra de solo representativa, de perfil, e ele te traduza com qualidade 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40. E ali você vai começar a fazer a leitura de quais são os desafios que vocês vão encontrar pela frente. Rodrigo, se me permite, né? A gente costuma dizer que o solo tem uma memória, né? E então, na verdade, às vezes os problemas que nós estamos enfrentando hoje foram frutos de uma abertura de 15 anos, 10 anos atrás. E a gente não vai criticar, eu não gosto de criticar agricultores, né? E porque os caras foram no limite, né? Já comprar a área, ou arrendar a área, Desbravadores. né? E criar a infraestrutura mínima, praticamente o dinheiro esgotou. E aí Era o que tinha. eles tiveram que abrir com o que tinha. Hoje, o pessoal capitalizado, não faz mais sentido você ficar com essas áreas dando prejuízo, né? Porque você está deixando de colher, porque o clima foi muito bom, mas você tem uma herança aí de problemas daquela abertura inicial. Adiante. Positivo. Então, dentro do cenário possível, né, nós temos que avaliar e identificar quais são os fatores que estão comprometendo o crescimento, desenvolvimento radicular ou estrutura da planta. Começa lá na amostragem de solo. Como que vai a saúde do solo? Vem de novo, numa amostragem, você identificar e você definir realmente com opinião como está a saúde desse solo, quimicamente, fisicamente e biologicamente. Então, se publicou dados que estima-se que até 80 a 85% dos erros de resultado de recomendações de corretivos e fertilizantes são atribuídos à amostragem de campo. 15 a 20% são laboratório ou a minha recomendação equivocada. Imagine um erro desse tamanho. O peso da responsabilidade sobre nós, técnicos e agrônomos, a gerar uma amostragem de solo com qualidade que vai colocar todo o destino no planejamento assertivo, não assertivo, de 3 a 4 safras seguintes.
Então, um ponto que eu considero que é pouco valorizado dentro do nosso segmento, ou consultoria, ou agricultor de precisão, é a mão de obra que executa a principal função que vai gerar dado, que é a amostragem de campo. Uma, uma função, no momento, se parece muito simples, mas a responsabilidade principal está na amostragem de campo. Não confie em dados que estão variados. Então, vocês confiar em dados variados, vão sair recomendações variadas, não vão atingir os resultados do objetivo do sucesso que o produtor procura. Então, o primeiro passo é uma amostragem com qualidade. Metodologia, confie sempre numa extração de perfil de uma parreta ou de uma sonda extratora com qualidade. Criteriosamente se traz dados com qualidade. Nesse processo, de 2015 para frente, nós conseguimos automatizar o sistema de amostragem, que vai num trator de pequeno porte, que é esse que está acima desse caminhão, né? Você vai ver do lado ali tem uma torre lateral, é um equipamento que nós temos, que é a necessidade de ter a logística com o caminhão, pelo peso dele, né? Só que é um trator de 50 a 60 CV, que no tráfego dentro das áreas não geram compactação e nenhum problema, mas geram para nós uma agilidade de chegar e descarregar na fazenda, carregar novamente, né? Todos os agrônomos nossos são responsáveis por uma estrutura dessa, caminhão, trator e uma moto, para fazer os perímetros da área, fazem a amostragem, carregam de novo e vão embora. Então, a qualidade da amostragem para nós é essa sonda lateral aqui que faz a amostragem, né? Esse carrossel aqui que tem vai uns copinhos aqui que vai sendo guardado as amostras. E isso gera uma credibilidade e uma amostra estratificada de perfil que mostra para nós um panorama de como está a formação dessa estrutura do plantio direto. O que nós precisamos melhorar ou o que nós precisamos fazer para conservar esse solo bom que está produzindo bem. Entendeu? Então, essa tomada de decisão de você gerar um dado com qualidade ou um dado variado, ela é nossa, e a responsabilidade não é do dono da propriedade, e nem do dono da cooperativa, e nem do dono da revenda. É de nós, agrônomos, que dão à frente dessa etapa crucial, é o primeiro passo. Se sair errado ali, vamos errar até o final. Então, o equilíbrio dessas bases de cálcio com magnésio, fósforo, potássio e enxofre vai determinar nas camadas mais profundas, que é a 20 a 40, que é hoje a que mais se procura estabilizar uma qualidade nessa camada ou mais funda, para que nós tenhamos qualidade de raiz, espessura de raiz, volume de raiz nessas camadas e que ele não tenha impedimento por alumínio. Se nós tivermos uma amostragem boa, nós vamos saber se temos alumínio nessa camada, quanto de cálcio, quanto de magnésio, porque quem faz o crescimento apical, divisão celular de raiz nessa camada, é cálcio. Se o alumínio estiver presente aqui nesse ambiente, as variedades, as cultivares que passaram por melhoramento genético de milho, soja, trigo, algodão, não vão acessar essa camada. Somente plantas que tenham facilidade de suportar cargas de alumínio. E o que o produtor mais faz hoje é explorar com cereais, que é o que mantém ele funcionando economicamente, então eles vão ter que ter uma qualidade de perfil. Se nós não tivermos uma amostragem que mostre para nós, com critério, como está a saúde desse solo nessa camada, dificilmente nós vamos tomar a decisão correta. Tomo um mate aqui enquanto isso, Rodrigo. E vejam bem, se a gente já faz uma amostragem errada da camada superficial, ou se mesmo a gente não é capaz de equilibrar essa camada superficial, as camadas subsuperficiais só tendem a ficar pior. Então, essa questão do diagnóstico me parece muito relevante, né? E também dizer para vocês que se a gente fosse colocar o número aí, né, Rodrigo? 80% das áreas que tem amostrado tem problema na camada de 20 a 40. 86%. 86. Eu chutei 80, o Rodrigo deu um número preciso. 86% das amostras que ele faz de perfil de solo tem problemas de desequilíbrios graves na camada de 20 a 40 centímetros. E esses desequilíbrios, evidentemente, que eles iniciaram lá na camada de cima e que não sobra nutrientes para corrigir as camadas subsuperficiais. Adiante, Rodrigo. Muito bem. Considere comigo um fator aqui bem interessante.
Você pega uma área já de cultivo de 20 anos, 30 a 40 anos, essa camada de 10 centímetros é a mais fértil, correto? Vamos imaginar que eu tirei uma amostra de 20 centímetros, que é o padrão das calibrações que temos hoje. Então, desconsidere que está separado aqui, considere que fosse 20 aqui. E ele deu um número aí hipotético de 55 de saturação de base, de cálcio, magnésio e potássio. Então, vou determinar o ponto de referência, que é uma saturação para levar para 70, para 80, 90 ou 100%. Então, vou determinar uma dose de calcário, certo? E o produtor já está com essa área com problema. Ele fala, Rodrigo, eu estou insatisfeito com a produção dessa área. Será que é o calcário? Será que é compactado? Será que não é? O que eu vou fazer? Se eu usar um programa para me gerar um dado automático, ele vai considerar 20 centímetros de solo, uma média de 55 de saturação, vou determinar a dose de calcário, vou gerar uma taxa variável e ele vai aplicar, correto? Mas se eu pegar e analisar esse 10 centímetros separado, eu vou ver que essa camada de cima, ela está lá com 70, 75 de saturação. Essa de baixo já está com 35, 30. E essa de 20 a 40 é comum eu ver no cerrado, áreas com 15 de saturação. Então, aonde que está o meu problema? Meu problema está daqui para baixo. E eu vou tornar a colocar calcário aqui em cima. Eu vou conseguir resolver o problema aqui de baixo? Não vou. Então, essa é uma grande tarefa que nós temos, estratificar o perfil para nós encontrar aonde está o problema. Ou realmente confirmar que aquela área é muito boa e ela está entregando muita produção, ela vai ter que dar uma resposta para nós, por que ela produz bem, para nós seguir de referência para melhorar as demais da propriedade. Porque nem toda propriedade é tudo ruim, nem toda boa e nem toda mediana. Tem um pouco de cada situação. E essas situações mediana e ruim que o produtor não quer mais, porque ele já tem uma área lá produzindo 90, 100, 100 e pouco sacos de soja. E ele quer que todas produzam igual, mas nem todas são iguais. Então, nós temos que usar a referência das boas, daquela micro-região, da fazenda dele mesmo, para nós evoluir. Acho que essa é uma reflexão importante que o Rodrigo nos traz aí, né? Toda propriedade hoje, assim, que usa tecnologia, ela tem, nos anos normais, alguma porção que produz muito bem, né? E isso, para o agricultor, é a referência. Ele diz, mas se eu tenho um lugar que eu estou produzindo 80, como é que eu vou aceitar que eu tenho lugares que estão produzindo 40? E isso pesa no consultor, né? Que aí o consultor é que se vire. Eles nos pedem resposta. Oi, o que está acontecendo? O que eu posso fazer? Dá para melhorar? Entendeu? Então, no meio de toda essa estratégia, desse anseio do produtor, essa é uma visão de consultoria. E todo o anseio do produtor é produzir muito. Se nós utilizarmos... A porta está fechada, passando um dedo aqui, ó, com a porta fechada. A porta traseira está encostada aqui, ó, deslocou tudo para cá. O teto dele está tombado, senhor, está torcido. Olha só, para vocês terem ideia. Olha aqui, o porta-mala do carro. Olha isso daqui, porta-mala fechado, ó. Olha o tanto que deslocou, tá vendo? Então, assim, ó, não tem mais salvação essa carroceria. Era o meu Subaru aí preferido de todos que eu já tive. Vamos Mas ver é isso quem aí. é que está aqui com o micro... Opa, alguém já mutou aí. Está resolvendo o problema de uma carroceria. Vamos lá. Então, olhando para uma opinião de consultoria e nas experiências, das indagações do produtor do dia a dia, eles querem sempre uma solução, querem produzir mais. Se nós pegarmos todas as necessidades de uma fazenda que é necessário ajustar de uma vez só, não dá conta financeiramente, nem operacionalmente, e nem o tempo vai permitir. Então, uma regra que eu tenho utilizado, mas pode ter outras melhores, mas o que eu tenho utilizado tem dado certo, é nós dividir a fazenda em 3 partes. Separar o que é bom, o que é médio e o que o produtor não está contente. E o que não está contente tem que ser a opinião dele, porque o que é muito bom para nós não é bom para ele. Então, nós temos que ter um filtro de posicionamento agronômico, econômico e operacional, para que essa operação, essa recomendação seja funcional na propriedade. E isso a gente tem que, no dia a dia, lidar, inclusive, com o gerente e com os operadores. Então, lembrar sempre, agronômico, econômico e operacional. Essas 3 tomadas de decisão, cabe a nós, na hora de sugerir para o produtor qual a melhor estratégia para a área boa, para a média e para a ruim. A boa, nós podemos fazer um cálculo de ajuste para ela subsidiar a manutenção e a correção da ruim,
nós fazemos um remendo mediano na média e passamos aquela safra. Então, arrumamos a ruim e o ano que vem nós temos a média para elas mexer. E vamos manter a boa que não cai, se possível melhorar. Então, essas camadas do perfil, ela nos dá uma visão panorâmica de como está a saúde do solo. Olhando para esse cenário do 20 a 40, se nós temos alumínio tóxico nessa camada, as raízes dos cultivos não vão acessar. Consequentemente, 2, 3, 4, 5 safras, as raízes que fariam naturalmente os canais, melhoraria a porosidade do solo, melhoraria carbono e profundidade, melhoraria a física dessa profundidade, elas não vão acessar mais. Então, automaticamente, a partir de um alumínio tóxico, que é uma compactação ou uma limitação física, química, as raízes não acessaram mais, ela gera automaticamente uma compactação física do solo. Então, uma química puxa para uma física. E a física, a partir do momento que começamos a ter épocas de muito chuvosa, nós não temos capacidade de infiltração, fluxo de descida de água. Nós vamos começar a ter erosão laminar ou erosão de sedimento, automaticamente acaba a oxigenação, os patógenos são oportunistas. Então, as doenças, fusários, demais e nematóides vão ser oportunistas, atingindo a camada mais fértil superficial, onde nós estamos com o maior volume de raiz de soja, de milho, de trigo, de algodão. Rodrigo, isso pode ser verdadeiro, inclusive, para a área de pastagens, né? Que muita gente acha que não, a área de pastagem pode ir ela é mais rústica, ela não precisa disso. O que tu tem observado em área de pastagem? A área de pastagem, inclusive, é a respiração desse solo, a oxigenação, mas é se você reinocular. É um capim, hoje com o Azospirillum brasiliensis, que é uma bactéria de vida livre que vai captar o nitrogênio, a bactéria de vida livre vai fixar isso na raiz. Ela precisa de um solo aerado, descompactado, para ela ter total eficiência. Então, em campos nativos, ou em campos de recuperação, ou áreas que já foram cultivo e passadas para a rotação do gado, na terceira para a quarta safra, no máximo, nós temos entrado com um mix de planta de cobertura na plantadeira, fazendo a reposição do fósforo, colocando ela por um período de 60 a 70 dias, soltamos o gado no pastoreio novamente, eles vão pastorear o mix de cobertura, o mix vai finalizar o ciclo, vai melhorar essa camada do perfil do solo com raízes agressivas, robustas, né? Que são o guandu, crotalária junca, crotalária croleuca, capim coracana, nabo forrageiro, trigo morisco. Todas essas plantas o boi tem acesso, não é tóxica e faz uma rotação muito bem feita. O feijão calpim é um deles também. Quer dizer que na área de integração lavoura-pecuária, a construção do perfil, ela é extremamente importante também. Importante. Então, você pega o guandu e a crotalária junca, é muito competente de raízes, de perfil e descompactação. Um caso, né, recente é o Murilo Teixeira Gonçalves, em São Gabriel, plantou esse cultivo em setembro para outubro, né, uma época de primavera-verão no sul. Essas plantas se destacam, têm um crescimento fabuloso, rápido. Isso, o Murilo concordou em dar uma aula para o pessoal. Então, aí nós vamos ter uma aula focada na integração lavoura-pecuária e essas novas estratégias de construção de perfil, entrada com mix de plantas de cobertura e uso de insumos biológicos, como que isso está impactando positivamente a integração lavoura-pecuária. Esse é um exemplo que eu separei para mostrar para vocês de que como que a gente descobre essa situação aqui que vocês acabaram de ver, separação do 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, e uma média de 20. Então, nessa planilha aqui, esse produtor Elton Zanella, ele já foi classificado 4 vezes no SESB, com 101, 103, 122 sacos de soja e 115,16. Tudo sequeiro, nenhuma área irrigada. Então, esse resumo nessa planilha que eu estou com a seta aqui, o cursor passando, é a média de 20 centímetros de solo, certo? Então, em 20 centímetros de solo, ele estava com a saturação de 40,5 de cálcio, magnésio e potássio. Ele sempre desejou levar para 60, que é uma saturação baixa para o cerrado, mas era o desejo do produtor. Então, a gente tem que respeitar sempre a opinião do produtor, ouvir ele, atender a expectativa dos anseios dele e depois pontuar as nossas opiniões.
Quando nós pegamos a camada de 0 a 10 centímetros, nós olhamos o quê? Na coluna do alumínio, em 20 centímetros, em vários lugares, acendeu uma luzinha de alerta. Essa planilha era bem comprida, eu peguei só o rodapé dela. Em 10 centímetros, não tinha alumínio, ó, tá zeradinho. E a saturação está 46, mesmo ainda baixa, mas a camada de 10 é mais fértil. Quando nós pegamos 10 para 20, ó, camada de 10 para 20, alumínio já tinha em 90% das amostras. E a saturação já caiu para 32, ó. 40, 46, 32. E eu já tinha 18 de saturação de alumínio. Alumínio alto. E o cálcio e o magnésio, ó, 3,2 caiu para 1,8. O magnésio de 1,2 para 0,7. E 20 a 40, alumínio altíssimo, ó, 25, 26, 31, 47, 33. O que eu tinha que ter de saturação de cálcio e magnésio, eu tinha de alumínio. E o alumínio altíssimo. Então, aqui caracterizou nitidamente, a partir do que o cliente me relatou, que o milho não parava de pé, feijão puro fusário, bastante problemas de saúde de solo. Já concretizou pelas análises uma compactação química por alumínio vezes uma física. Por quê? Qual que é o melhor ambiente para se propagar um fusário? Solo compactado. Quais as plantas indicadoras de solo compactado? Aqui no Cerrado, principalmente, pé de galinha. Era tomada de pé de galinha, as cabeceiras, e entrava para dentro da área. Então, a leitura visual do agrônomo, quando visita uma fazenda, conversa com o produtor e gera um diagnóstico de qualidade, que é uma amostragem, você tem segurança, confiança em apresentar aquele dado para o produtor, ouvir o produtor e depois você, com muita segurança, pontuar suas considerações e a sua recomendação de manejo. Então, se eu, na época, fosse pontuar, isso aqui foi em 2015 e 2016, 40 de saturação, para mim levar para 60, naquela conta básica de regra, 1,7 tonelada de calcário era suficiente. Isso é olhando 20 centímetros de solo. Aí, nós ouvindo o cliente, conhecendo esse cliente pelo potencial de investimento, a exigência dele, que era produzir muito. Essa área estava produzindo 71 sacos de soja de média, essa fazenda. 72 de média. E ele baixou para 59 de saturação, de produção de soja. 59. Então, perdeu 13 sacos de soja, numa área de 14 mil hectares. É muita coisa. E ele queria saber qual que era o motivo que ele estava perdendo produtividade. Então, a falta de produtividade ele estava perdendo era pelo mau perfil, mal formado, o uso de calcário com doses homeopáticas, que era esse caso aqui. E nessa situação eu pontuei 3 recomendações para ele, para esse cliente. Uma delas, calcário em superfície, 4,5 toneladas, mix de planta de cobertura de raízes agressiva, são crotalárias, braquiária, nabo, trigo morisco, enfim, era um mix de cobertura. E ele me perguntou quanto tempo levaria para melhorar esse solo com esse mix. E o calcário em superfície? Eu falei, umas 4 safras e meia, 5, vai estar bem melhor. Porque era um solo compactado, bastante alumínio, e o calcário por si próprio não vai ter essa evolução rápida sozinho. Segunda recomendação, para a mesma condição, escarificação da área, calcário e gesso, e um mix de cobertura pós-escarificação. 2 safras e meia, não estaria com esse problema sanado. Terceira opinião, era um agrade de 42 polegadas para homogeneizar esse perfil pela topografia da região, que é plana, e ele tinha capital para investir e melhorar esse perfil do solo. Aí ele decidiu por fazer com agrade, porque ele tinha muita pressa nesse resultado. Nós recomendamos 7 toneladas de calcário dolomítico, com mais 4 de calcítico, que foi incorporado 2 vezes com a agrade 42. Fechou esse solo, mix de cobertura. Sempre lembre, quando você interferir na física, você abrir um perfil, é a melhor oportunidade de você colocar a maior dose de calcário possível, porque você vai fazer uma cirurgia no sistema. Então, você abre, fecha, sana o problema, e o curativo melhor que existe é mix de planta de cobertura, raízes. Rapidamente estabelecemos um mix, o solo foi fechado, nós colocamos cálcio e magnésio em profundidade, melhoramos a física e colocamos uma biologia estável com ativação de vários tipos de policultivo.
Perfeito. E que resultado que deu, Rodrigo? Safra seguinte, essa área era 1.080 hectares, a primeira área que nós mexemos, que era mais grave, né? Sempre lembrar, né? Separar em 3 partes. Separamos as 3 partes dos 14.000 hectares. A pior parte era esses 1.080. Nós fechamos 89 sacos de soja, que saiu de 59 para 89. Já no primeiro ano, e com 9% de ardido descontado, foi uma safra que choveu muito, perdeu muita soja. Então, liberou 100 sacas de soja em 1.080 hectares. Poxa vida, que coisa, hein? Entendeu? Então, esse produtor entendeu a mensagem. Depois dessa situação, eu não segurei mais ele, não. O homem acelerou. Hoje, eles plantam esse grupo planta 49.000 hectares, com 30.000 no Mato Grosso, Maranhão e Piauí, e fecha o restante da área. Eu tive a oportunidade de conhecer 2 fazendas, né, Rodrigo? Sim. E realmente a gente fica impressionado com o nível que o produtor adquiriu de conhecimento. Mas vocês captaram e para corrigir o perfil, tinha 3 caminhos diferentes, porém com tempos diferentes. E lá no Mato Grosso, pela escala, pelo investimento, o retorno ele tem que ser a curto prazo, né? É o anseio do produtor. Ele quer produzir mais, mas quer isso em curto prazo. E muitas vezes aí no sul, aqui no sul, a gente, pelo tamanho da propriedade, pelo tamanho do negócio, a gente aceita um retorno mais gradual, né? E por isso as estratégias poderiam ser diferentes. Positivo. E outro detalhe muito importante nessas tomadas de decisão, quem seguiu o caminho da consultoria ou da recomendação do dia a dia, lembrar que vocês vão sempre encontrar produtores muito capitalizados com solos muito desequilibrados. Vocês podem encontrar produtores descapitalizados com solo muito fraco. Então, a pessoa às vezes está na UTI financeira e na UTI da fertilidade. E cabe a nós montar uma estratégia para tirar ele dessa situação. Porque para ele sair da situação financeira ruim, é produzindo. E a única função dele é produzir soja, produzir trigo, produzir milho. É dali que vai sair. E a responsabilidade está 100% na nossa mão. Então, a tomada de decisão tem que ser muito assertiva. É para o lado aqui, esse aqui. Acho que eu vou ter que só clicar em cima da tela. Clica em cima da tela. Isso. Esses são alguns casos de solos equilibrados, que não tem interferência de alumínio, um solo extremamente saudável. Esse produtor conquistou 325 sacas de milho por hectare, né? Foi um palestrante, inclusive, no Encontro Plantio Direto no ano passado, por estar com o solo em total equilíbrio e fazer uma rotação eficiente. Então, a realidade dessa situação, muita coisa para arrumar. Olha um solo saudável. Não tem alumínio, relação cálcio-magnésio 3:1, bem distribuidinho, saturação boa. Então, a casa em ordem, matéria orgânica boa, subindo, é uma área jovem, mas aí já com uma melhoria muito grande, 2,92 de matéria orgânica de 0 a 20 e 4,1 já na camada de 10 centímetros. É um solo jovem, então ele está construindo com muito mix e rotação, com rotação com boi. Nessa área entra um policultivo de 10 plantas e está tendo um grande sucesso no manejo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, olhando essas análises. O pH está muito alto, 7,30, 7,10. Como é que fica a disponibilidade dos micronutrientes com pH tão alto assim? Essa é uma relação bem interessante. Quando nós, nos anos de experiência, mas vamos pontuar os últimos 5 anos, quando nós tivemos acesso aos complexos de microgranulado, que são o Lexita para boro, oxsulfato de cobre, oxsulfato de manganês e oxsulfato de zinco. Então, quando nós utilizamos as doses altas de calcário e temos que elevar saturação, consequentemente o pH vai junto, nós utilizamos esse complexo de microgranulado para solo para corrigir os micros que foi mobilizado pela reação pH. E temos tido aí um grande sucesso, tem atendido a demanda usando essa fonte. Oxsulfato para cobre, manganês e zinco e o Lexita para boro.
tem tido uma demanda bem interessante e tem resolvido a nossa situação. Perfeito. Esse é o milho dessa área, dos 325 sacos. Você vê um milho perfeito, sanidade na planta, estrutura de planta. E esse é o proprietário, esse japonês aqui de camisa azul que está ao meu lado. Um ponto bem interessante. Quando nós temos que tomar a decisão em mexer em um solo, quando vocês tomarem essa decisão, tomem com segurança, mas com informação boa. E quando vocês tiver que interferir com o grader, tente fazer o melhor serviço possível, acompanhar o cliente na época correta para abrir o solo e fechar e conseguir colocar um mix de cobertura. Então, essa área foi um caso, essa fazenda aqui é na divisa com a Bolívia, na região de Comodoro. Essa fazenda é do Elton Zanello, que estava mostrando atrás para vocês. E é uma fazenda que eles adquiriram há pouco tempo e as médias de produção muito baixas. Estão produzindo a ordem de 60 sacos de média. Então, eles resolveram interferir nessa área, fazendo o calcário em profundidade e o mix de cobertura. A área foi 11 toneladas de calcário incorporado. Rapidamente estabelecemos um cultivo de planta de cobertura. Nesse caso aqui foi a braquiária rusiense, só ela, com alta dose. Com 10 dias de nascida essa braquiária, nós inoculamos azospirilo, um nematicida biológico e um tricoderma, que é um fungicida, para rapidamente estabelecer uma condição, porque essa área não tinha oportunidade de dessecar e esperar a braquiária morrer para plantar. Nós estávamos com a janela já fechando o fotoperíodo da soja, nós tivemos que dessecar e simultaneamente já plantar em cima do verde. Foi muito bem, conduziu tranquilo, e essas aí são as plantas, e a média de produtividade foram 76 sacas de soja em 1.230 hectares. Deixa eu pontuar um detalhe, Rodrigo. Na verdade, a gente tem que entender que algumas áreas do Cerrado, a fertilidade natural é muito baixa, né? Então, praticamente, você tem que construir toda a fertilidade, né? Bem lembrado. E o segredo é construir essa fertilidade rápido. Rápido, porque a demanda é rápida e o financeiro é caro. Então, assim, não quer dizer que o que se está falando aqui se aplica a outras regiões de maior fertilidade. Casos específicos. Em casos específicos. Agora, se está alertando que no Cerrado, que tem funcionado junto a esses produtores, que são produtores grandes, mas eles são extremamente detalhistas. O cara não chega nesse tamanho aí de graça. E a história dessas famílias, a do seu Zanella, por exemplo, eram agricultores pequenos de Santa Catarina, próximo a Chapecó, e que foram para a região do Cerrado e lá, na questão de uma geração, construíram todo uma história linda, né? Mas com base em muito trabalho, muito sacrifício e muita observação. Exatamente. Essa é uma das fazendas, esse aqui é o Elton Zanella, que eu mostrei a análise dele antes, esse rapaz um pouco mais baixo, doutor Demir Calegari, e esse é o gestor da fazenda. Essa fazenda aqui, esse módulo é 10.000 hectares, com 45% da área pós-soja com mix de planta de cobertura. Então, eles investem muito, se dedicam muito. Essa é uma área de abertura, que está abriu safra passada. Colocamos o mix de cobertura, ela é de 6 a 11% de argila. Nós trabalhamos com essas 5 plantas, guandu, crotalário, croleuca, capim-coracana, estilo Los Andes, Campo Grande e o milheto. Então, está aqui essa área sendo aí reestruturado, um cerrado muito fraco, muita areia, de 6 a 11 de argila, solo bastante arenoso. Então, está aqui uma visita que o professor Telmo teve a oportunidade de conhecer essa área, esteve junto conosco lá, rodamos nessa área e conhecemos o processo aí de recuperação dessas áreas que vai para o cultivo. Esse é um dos sócios do grupo, né? Que é o primo do Elton, o Gervásio Zanella. Essa soja aqui que nós estamos vendo é no Piauí, e esse talhão fechou 92 sacas de soja com o 3º ano de cultivo num cerrado extremamente pobre, isso que o professor acabou de ressaltar, é muito importante. Lá a saturação natural é de 6 a 8%. 6 a 8%? Saturação. E 3 a 4% de CTC. Então, é um solo pobre, morto e sem nada. Tem que reviver ele, dar um fôlego, dar fome para ele, para ele começar a encher a caixa de cálcio, magnésio, potássio, enfim. Agora, é surpreendente como é que um solo com essas condições consegue chegar em 3 anos. 80, 90 sacos de soja. Né? Em 3 anos. Muitos dos nossos trabalhos têm sido publicados em revistas, trabalho de campo.
Então, está aqui uma revista aí do Sindicato Rural de Guarapuava, que é um dos sindicatos mais ativos que eu já vi de trabalho em campo. Muita pesquisa, muita procura por informação, isso eu faço muito em conjunto com os nossos clientes, né? Montamos sempre os campos de manejo, cavamos trincheira para entender como está sendo essas raízes, como elas estão indo, como é que ela está se comportando naquela micro-região. Campo de pesquisa Montevidéu, Goiás, que é um centro de pesquisa muito responsável. Tivemos lá, os dados dessa área foram muito bons, muito bem conduzidos. Quantos mix eles compararam? Foram 24 cultivos. 24 combinações de mix, sendo avaliadas todos os atributos. Aí, a minha turma aí, que às vezes se queixa, professor, é muito trabalho, né? A gente está trabalhando com 8, 7, 8 diferentes tipos de cobertura, aí eles trabalharam com 24. Evidentemente, tem uma estrutura toda de pesquisa por trás, né? Mas é aquilo, né? Na verdade, dá muito trabalho. Não interessa se você tem estrutura ou não, qualquer coisa que a gente vai fazer dá muito trabalho. Nós dedicamos essa safra, montamos 4 campos igual esse. Chapadão do Sul, Montevidéu, Campos de Júlio, Mato Grosso e Baixa Grande, Ribeiro, Piauí. Isso, na opinião nossa, voluntária, para se dedicar e trazer o máximo de resultado para os nossos trabalhos do dia a dia. E também aqui em Guarapuava, é o 5º, né? Aqui na fazenda Capão Redondo do Rodolfo Botelho. Muita dedicação, plantio, correr atrás, fazer acontecer. Dado não vem de graça, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar ele. Se nós buscar só nas publicações e não gerar dados atualizados, nós vamos ficar desatualizados também. Então, tá aí sempre reinventando, fazendo algumas coisas. Abertura de área no Piauí. Essa é a área dos 92 sacos de soja. Foi uma abertura similar a essa, foi um ano anterior. Com Braquiária rusiense, Crotalária ocroleuca, Capim coracana e milheto. Fica por um ano. Esse cultivo é plantado de outubro para novembro e é plantada a soja só no outubro, novembro do outro ano. Para quê? Reestruturar essas plantas, colocar em vida, carbono, exudato radicular. Nós colocamos um mínimo de fósforo, que é 60 pontos. Colocamos uma pequena parcela dos micros, que eu acabei de falar para vocês, o lexita, oxsulfato de cobre, manganese e zinco, e ativamos com produtos biológicos. Nasceu as plantas, 10 dias de nascido, nós ativamos azospirilo, um tricoderma e um nematicida. Ativamos esse sistema e num período, aí eu fiz um pequeno vídeo desse mix, dá uma olhada aí como é que estava a estrutura dessas plantas, como estava a formação, muito bem estabelecida. Eu fiquei impressionado que esse produtor ele abriu mão, né, da primeira safra para deixar os solos recondicionar e depois ele iniciar as atividades num outro patamar, né? Essa planta que vocês veem aí do cachinho, parece uns dedinhos aí, é o capim coracana. Ó, esse aqui é o capim coracana, o Braquiária rusiense e o milheto você já conhece pelo cacho. Então, o capim coracana é uma planta fabulosa aí, na reestruturação do solo, uma produção de exudato, um grande hospedeiro de micorriza, hospedeiro também de bactéria de vida livre, azospirilo. Então, as plantas aí que fazem um serviço em primeira mão de reestruturar esse solo e entregar para nós a primeira safra, após um manejo de rolo-faca, se deixar uma condição estável para se plantar uma soja e ter um bom resultado no primeiro ano. Deixou 76 sacas de soja em 830 hectares no primeiro ano de cultivo. O normal da região, numa área de primeiro ano, sem mix, sem palha, chovendo bem, não dá nenhum probleminha, é 45 a 50 sacas. Então, nós colhemos 26 a 30 sacas a mais da média da região normal. Compensa esperar uma safra e estruturar o solo novamente. Guandu, uma planta espetacular que nós temos usado bastante no centro e nordeste, uma planta que é muito resistente a limitações hídricas, uma planta que faz uma rotação espetacular, uma raiz fabulosa de estrutura, ela fica grande, essa área foi manejada com 3,20 metros de altura, foi dado 2 mãos de rolo-faca para ficar nessa condição, uma raiz com uma pivotante estupenda. Exatamente, um subsolador biológico. É um subsolador biológico. E assim, quando você olha essa estrutura, fala, puxa vida, como é que vamos plantar essa área? Foi surpresa. O plantio dela foi muito tranquilo.
essas varas ficam muito frágeis para o plantio, não fez bucha, não incomodou, e tivemos uma produtividade muito boa. Olhando para uma outra tomada de decisão, quando nós encontramos uma situação de que essa área foi feito um estabelecimento de um plantio direto bem feito, está no 5º, 6º, 7º ano de cultivo, e foi encontrado resistência física. Nós não vamos resolver esse solo novamente, gradear, por algum motivo. Então, nós vamos avaliar a estrutura desse solo, usar um escarificador com eficiência, entendeu? Esse escarificador produzido, inclusive, no Rio Grande do Sul, tem tido um grande trabalho, um grande sucesso na escarificação, e chama o Astros da Ipacol, né? Ele é de baixo removimento, ele faz um trabalho fantástico. E se você vê aí a escarificação, como que ficou nessa área, essa é uma haste de avaliar a soja, né? Ali 1 metro de profundidade, teve facilidade de colocar essa haste no solo e retirar, entendeu? Então, assim, temos que ter dado para não tomar decisões erradas, nem fazer o produtor gastar excessivo e nem, muitas das vezes, investir no lugar errado. Essa é uma área de cultivo de milho de 2º ano no Cerrado Piauí, e conquistamos de 160 sacas de milho plantado em janeiro, que é considerado uma safrinha. Olha o sistema radicular desse milho, uma área de 2º ano. Isso aqui é uma raiz efeito chuveiro. A raiz de milho tem que ser virada totalmente para baixo, não pode ter raízes lateral, porque já está caracterizando uma compactação física. Essa imagem aqui é fantástica para quem não acredita em produto biológico, porque foi um teste acidental, né? E aconteceu de acabar os produtos biológicos aqui nessa fase aqui do plantio, e veio subindo, subindo a semeadora que não tinha o jato, tinha acabado o biológico no jato sul, e olha aqui a diferença, aqui é com biológico e aqui é sem biológico. Então essa era a lavoura que o cliente teria se ele não tivesse usado os produtos biológicos. Esse é um campo nativo que foi plantado soja sem revolvimento, foi trabalhada a ativação, colocada adubação de base normal, mas não usou grade desse campo nativo, foi só dessecado e plantado. Esse é os policultivos, né, de inverno, teve lá, de primavera, verão, lá em São Gabriel. Aqui o gado aí, um Braford, né? Aí em cima de crotalário, proleuca, guandu, capim-sudão, aveia, ervilhaca, trigo murisco. É um mix composto aí bem bacana, e o gado comeu muito bem aí e estavam todos felizes, né? E o Murilo contou que os vizinhos estavam com os campos tudo seco, perdendo peso e ele ganhando peso. Então, esse mix, por ter um sistema radicular profundo, por ter sido feito esse trabalho de calagem profunda, esse mix ele continuou crescendo mesmo na seca e o gado se servindo aí, né? Então, ele teve um ganho de peso extraordinário. E ele disse que se ele não tivesse feito esse trabalho de mix e planos de cobertura, na verdade, ele teria problema que ele teria que vender o gado magro, porque o campo dele não ia suportar a lotação que ele tinha. Então, o Murilo está se especializando aí em utilizar esses mix pré-área de pastagem e, com isso, aliviar o campo também, para poder ter bastante cobertura quando entra o plantio direto de soja, né? Então, nós vamos ter uma aula com o Murilo, né? Mas uma das etapas que eu queria pontuar para vocês foi a utilização desse mix e o fato dele trabalhar o perfil muito bem, né? Com a consultoria do Rodrigo. Maravilha. Vamos gostar muito do Murilo. Tem muito dado importante. Essa é uma informação bastante interessante para vocês que estão iniciando a carreira de vocês como agrônomo. Essa visita nessa área foi no dia 18/4. Então, é uma época que já se encerrou a colheita de soja no Mato Grosso. E quando eu visitei essa área com o cliente, aqui tem uma estrada, a gente subiu aqui nesse lugar, aqui é um alto. Quando eu cheguei aqui nesse alto, esse lugar que está vermelho no mapa, não tinha um pé de erva daninha pós-colheita da soja. Era somente a palha da soja, bonitinha, cinzentinha. Esse restante da área que está em verde era erva daninha, não era cultivo. Era o capim carrapicho, o amoroso, não sei como é que chama o sul, Era dos dois jeitos, capim, carrapicho.
Alguns chamam de bode baiano. Nós chamamos de carrapicho. Enfim. Então, aqui estava lotado, verdinho. Eu fiquei curioso, o produtor falou, "Ué, mas por que tu está preocupado com esse capim carrapicho?" Eu falei, ele é um dos maiores indicadores de acidez de solo. Ele é o capim custódio, ou o quebra-fazendeiro, que chama em algum lugar, né? Rabo de raposa, enfim, aquele rabinho roxo. Mas aqui, no caso, era o capim carrapicho. Ele falou, mas por que você está preocupado? Eu falei, não, vai pedir muito calcário essa área. E ele tinha recém-arrendado essa fazenda. Então, era tudo novidade para ele. Beleza, coletamos o solo. Quando chegou os mapas, esse aqui é o mapa do pH. Confere aqui para vocês verem, ó, o lugar que não tinha capim carrapicho, o pH era bom. Ó, o lugar aqui, ó, o lugar aqui. Entende? Então, quando você tem uma visão de campo, você tem uma leitura. Olhou a planta, você tem um diagnóstico prévio. Ó, essa área tem indicadores de acidez. Pé de galinha, um indicador de compactação. Capim custódio, acidez. Chega numa fazenda, está cheia de caruru. Opa, indicador de alta fertilidade. O amaranthus. Boldrega, isso aí que tá bom de fósforo. Então, você vai tendo os indicativos. Então, isso é a vida, o tempo que vai ensinar a gente a tomar essas decisões. E quando você tiver uma determinação e tiver que fazer o revolvimento, conforme eu falei para vocês anteriormente, façam com a maior grade, com a maior dose, façam no capricho e não esqueçam do mix de cobertura. Capricho de plantio é isso aqui, ó. Qualidade, depois do solo estabelecido, corrigido, olha aí a distribuição desse plantio desse cliente. E uma nodulação perfeita, por quê? 10 doses de Brad Resolve e mais 5 na parte aérea com azospirilo. Então, você tem um sucesso. Mas aonde que está o segredo? Palha, equilíbrio, cálcio, magnésio, calcário, gesso. E está aí num solo de 20% de argila, uma 7,3 e 7,5 nessa safra. Eles escolheram médias aí inacreditáveis nesse solo arenoso. De novo, capricho. Lembrando o gás, né? Dirceu, olha aí. Distribuição, qualidade. Olha o milho. Formação de espiga. Faltou algum nutriente nessa área aqui? Olha aqui as ponteiras das espigas. Ó. Perfeitinha. Não tinha uma falta de 1 grão. E a satisfação do cliente, um sorriso desse aqui é porque está feliz da vida. Por quê? Vem num processo de equilíbrio, sustentabilidade. Esse é um produtor de 37 anos, com boa referência de manejo, colhendo muito grão, olha aí a estrutura. E não existe limitação, independente do solo que você esteja, é cascalho, é areia ou não, tudo há um caminho, há um manejo que você estabeleceu, um manejo de produtividade. Então, conhecer o solo, saber onde estamos, não independente do tipo do cascalho, se é grosso ou é fino, vai dar certo e vai se produzir muito bem. Então, para quem gosta dos rotação com gado, essa é uma integração perfeita no Mato Grosso, rodando muito bem, com alta produtividade, muita interação entre a lavoura e pecuária. Quando precisamos fazer uma implantação de um mix de planta, ou de um consórcio, ou de uma planta solteira para a produção de semente ou biomassa, essa é uma Crotalária expectabilis, uma implantação num solo arenoso para recuperação. Está aí o estabelecimento, foi bem plantado, bem conduzido. Mix de planta de cobertura com cultivo de girassol, também é uma opção muito boa que está tendo no Cerrado. Então, um mix de 5 plantas com girassol para colher receita, para colher grão. Está tendo uma aceitação muito grande, está sendo uma solução do sistema de rotação e o girassol está entrando uma receita para pagar os custos, calcário, gesso, e paga o mix de cobertura e nós melhoramos o solo para a safra seguinte. Então, tá aí, independente se o solo é arenoso ou não, semeado as plantas de cobertura sempre é melhor, você vai ter uma distribuição homogênea, bem plantado, escapa da erva daninha. Aqui está plantado, ó, nesse sentido, o mix de cobertura, e nesse outro sentido aqui está plantado o girassol no 30 graus. É uma área que foi estabelecida, olha aí os mix de cobertura, crotalário proleuca, expectáveis, nabo forrageiro, capim coracana. Você vê todas as plantas se comportando aí no seu ambiente, criando um microclima embaixo desse girassol. Isso aqui é no Piauí, tá? Região Piauí que chove pouco. Aí as condições, implantação de consórcio dentro do milho, safrinha, ou do milho verão. Esse aqui é o capim coracana com crotalária, então plantio na semeadora. Então a implantação de tudo isso veio baseado no quê? Uma análise de solo bem feita, um diagnóstico de perfil e a determinação para ambientes, independente se é revolvimento ou não. Aí o capim coracana, para quem não conhecia ele, é essa planta aqui, uma planta aí oriunda da África, veio ao Brasil aí num projeto dois franceses, Lucien Segui e Buzinag,
e essa planta ficou aí a patente com a Agronorte de Sinop. Olha a formação de espiga, não teve perda nenhuma. O capim-cora-cana tem um porte máximo de estrutura e não atrapalha o cultivo do milho. Então, vários exemplos, várias situações. Pontue sempre, gerar um diagnóstico, conheça o sistema, conheça o produtor e sua condição financeira, para que isso crie uma condição de viabilidade, isso seja funcional e vocês tenham maior resultado produtivo, satisfação do cliente e alcance os objetivos de vocês. A luta pode ser árda, mas a vitória é certa. Vamos se dedicar e enfrentamos nossos desafios do dia a dia. Pode passar um cavalo, uma anta, no meu passou uma anta, mas graças a Deus... Aquele carro ali foi uma anta. Isso foi uma anta que eu bati no cerrado aqui. Meu Deus do céu. Mas estamos em prol sempre do campo, da nossa família, da nossa estrutura, fé e confiança em Deus. Professor, seria mais ou menos isso aí, a nossa ideia, nossas informações. E o que eu puder contribuir mais, sempre estarei à disposição. O contato está com o professor Telmo e a dedicação aí ao máximo que a gente puder em servi-los no dia a dia. Grande abraço a todos. Né? Muito bem, Rodrigo. Parabéns aí pela apresentação. Nós já vamos abrir em seguida para perguntas. Eu queria ver se a gente passava aquele vídeo. Aqui ele, vou ver se eu consigo compartilhar ele com vocês. Só me confirmem. Aqui, vamos ver se vai funcionar tudo. Meu Deus. Aí, tá compartilhado, gente? Não abriu ainda o vídeo, professor. Não abriu. Só um pouquinho que nós vamos parar ele. Aí. Ah, meu Deus. Só um pouquinho, vamos ver o que aconteceu aqui, Jota. Vamos ver. Aqui, né? Vai. Me confirma agora se está compartilhado, tá? Agora tá, professor, tá aparecendo. Então, vamos lá. Vamos ver como é que eu solto o bicho aqui. Debaixo dessa barra do play. Embaixo da barra. Ali. Aqui. O som tá bom, hein? Tá sem áudio. Não tá saindo som aqui. Tá sem áudio. Professor, eu acho que está saindo só para o computador de vocês aí, não está saindo para a transmissão. Tá. Então, vamos... Eu compartilho depois desse vídeo aí com vocês na turma. Peço desculpas aí. Obrigado. Bom, então agora nós teríamos um tempinho para as perguntas, né, que eu gostaria de deixar para vocês, a oportunidade, né? Vocês podem fazer no chat aqui ou podem fazer pessoalmente. Rodrigo está à disposição aí, agradeço. Nós estamos com 28 pessoas participando dessa nossa aula live. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Na verdade, a gente não esgotou assuntos, mas uma coisa que me impressiona muito no Rodrigo é que ele faz uma consultoria agronômica muito próxima. Quantas vezes você visita um cliente por ano? Durante o ano, 5 a 6 vezes, nas principais épocas de tomada de decisão do manejo, principalmente na decisão da hora das correções, de implantar o planejamento dos mix de cobertura e dos cultivos. Então, ele é um pouco diferente de consultorias, assim, que às vezes a pessoa entrega um produto e vira as costas e diz assim,
Agora, boa sorte para o senhor aí, Entrega um né? mapa e um book e vai com Deus. Então, é uma consultoria que, nas fases críticas, sempre está acompanhando. Então, por favor, quem começa aí? Governo para você por ele. Pois não. Ai, por que eu não sei a tecnologia? Oli, tudo bem contigo? Daí, professor, como é que tá o senhor? Olha, eu estou bem, porque agora nós vamos visitar um produtor aqui que está assando uma carninha aqui, aí a vida vai começar a ficar um pouco melhor ali. Tudo bem, satisfação que você está acompanhando aí. Você quer fazer a primeira pergunta aí para a gurizada se animar, Oli? Sim, professor. A primeira pergunta é como que o senhor me aceitou no grupo, que eu não sendo dessa turma, mas eu tenho um monte de colegas que fazem a diferença na UFSM. E o senhor é um desses. Olha bem, como eu vou partir da agricultura manual para a agricultura digital, com uns conceitos ainda muito antigos. Essa é uma reflexão muito boa, né? E eu sempre digo o seguinte, olha, a agricultura digital, as imagens de satélite, de drones, tudo é espetacular. Mas a resposta de muitas das coisas que essas ferramentas identificam está no solo, né? E o coitado do satélite, pouca coisa ele pode fazer pelo solo, né? Então, realmente, Oli, se você não fizer o seu dever de casa bem feito, as outras ferramentas vão servir como apenas confirmar que você precisa mudar a sua estratégia de manejo. E o que o Rodrigo colocou aqui, eu acho que com muita propriedade, né? E todo mundo tá buscando isso, né? Tirar o foco um pouco dos produtos e sim entender os processos, né? Porque o produto ele, embora ele seja útil, né? Tenha a sua função, ele tem que ser posicionado muito bem. Rodrigo, tem uma pergunta aqui. Quantos centímetros as raízes de soja podem chegar nessas propriedades que você está manejando aí? Nós já encontramos cavando o perfil, volume expressivo de raiz, 50 a 60 centímetros, volumes expressivos. E volumes mínimo passou de 1 metro, 1,10 m, 1,15 m, 1,20 m. Nós chegamos a encontrar aí volumes mínimos de raiz. Porque, com certeza, era o alumínio tóxico que já estava nas limitações. Então, ela buscava água para o mínimo. Mas volume de raiz principal, de clientes que fizeram 40 centímetros de perfil, que as grades que utilizou, elas calavam no máximo 40. Mas nós utilizamos gesso. Então, ele atingiu as camadas até 60, 70. Então, volume considerável de raiz, 60 centímetros. E isso é suficiente para resolver boa parte dos problemas de déficit hídrico e para a ciclagem de nutrientes, especialmente os mais móveis, né, que seriam nitrogênio, enxofre e boro. Um outro ponto importante nessa nossa discussão, e eu procuro quantificar isso, viu, Anny? Exatamente, pode ter produto, mas se não tiver manejo, solo vivo, que aliás é o tema desse encontro aqui, sabe? No Paraná, o pessoal está aqui, mais de 600 pessoas, inclusive vários gaúchos, todos concentrados aí nas novas tecnologias para tornar o solo vivo. Tem muita coisa aí acontecendo. Algumas multiplicações que o pessoal está chamando aqui 0,800, né? E o pessoal está multiplicando organismos que se encontram na própria propriedade, né? Então, isso também é bem interessante, mas todos eles, né, pelo que a gente viu, os mix de plantas de cobertura estão no centro do processo, né?
E eu estava tentando fazer um estudo assim, né, de quanto cada, vamos dizer, 5 centímetros a mais de aprofundamento do sistema radicular da soja, quantos dias a mais de resiliência ela nos dá para uma seca, né? Então, isso é muito importante. Outro aspecto que eu queria destacar é que não é um crescimento radicular a qualquer custo. De fato, esse crescimento radicular da soja tem que ser com o mínimo de gasto energético, para que sobre bastante energia para a planta depois direcionar as suas energias, os fótons assimilados para a parte aérea. Então, é um manejo que nós temos que aprender bastante, mas muito promissor. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, Boa noite, professor. isso, por favor. Parabéns pela palestra, Rodrigo, e obrigado aí Obrigado. pela ensinamento. A minha pergunta é quanto, porque aí o clima de vocês é bastante diferente do nosso, tu conhece o nosso aqui. Essas plantas de cobertura que ficaram um ano para ser cultivada, a soja, ela tem algum problema de gerar alguma planta invasora nessas áreas? Boa. Sim. E se tiver, como que vocês fazem para manejar? Como o tempo é um pouco curto, eu tinha alguns exemplos para mostrar ali de Passo Fundo, no Pontão. Então, a fazenda aqui é um solo argiloso, um solo pesado, e a topografia não era favorável para se mexer com grades. E qual que é o balanço que se decide? Eu vou manter esse solo sem interferência, sem escarificar, só calcário e gesso superfície, ou vou ter que escarificar, ou eu vou ter que interferir, né, um reset, que a gente chama, né, resetar o solo. Primeira coisa é conhecer a opinião do produtor. Nunca se decide algo sem conhecer os anseios e a expectativa de investimento e retorno dele. Outro, histórico de produção. Como está o histórico de produção? Está produzindo bem? Está produzindo bem. Então, o que está produzindo bem, nós vamos tentar melhorar o que já está bom. Não mexer no que está bom. Está produzindo mediano. Não compensa ainda interferir. Talvez, no máximo, um escarificador, uma raiz agressiva, tarará. Se a área está produzindo mal, já 3, 4 safras, tem muitos limitantes, a gente entra na interferência. Mas isso é casos específicos, certo? O que a gente fez nessa área de Passo Fundo, ali da região do Pontão? Entramos no ano 2021, corrigimos tudo que já tinha para corrigir, porque nos anos anteriores já tinha sido corrigido parte dela, então aquilo que eu falei, nem toda fazenda é 100% ruim, nem 100% boa. Então, separamos as áreas boas, no 2021 e 2022 corrigimos tudo que tinha de calcário, 2022 para 2023 nós fizemos gesso na área, e nos cultivos de inverno, seja no trigo para colheita, nas aveias para colheita, e nas ervilhacas, e no mix, nós colocamos o fósforo de manejo de rotação. E fizemos todo o preparo dessa área. Então, nessa área não interferiu, porque as raízes das plantas de cobertura teriam total competência de mexer a estrutura dos solos, porosidade, melhorar essa estrutura com raízes, e nós melhorarmos a palhada e as biomassas para o cultivo dessa safra. A última pergunta aqui do Lorenzo Sartori, e é muito interessante, né? Quais as espécies de mix de cultivo que têm capacidade de pisoteio e que seriam indicadas para a integração lavoura-pecuária na região do Rio Grande do Sul? Mandei vai para os Estados Unidos. Descender 60 dias antes da semeadura. Aí, para qual época, professor? Essa aqui, ó. E para qual época, né? Não, na integração lavoura-pecuária que vai soja depois. Que vai soja depois. Então, seria entre outono e inverno, né? Isso. Outono e inverno. Se nós tivermos uma colheita de soja um pouquinho mais cedo, nós conseguimos posicionar algumas plantas de cobertura que vão se destacar nessa condição. Que poderia ser um milheto e uma braquiária rusiense. E talvez ainda um nabo forrageiro. E o nabo forrageiro. Então, isso um pouco mais cedo. Eu trocaria, nesse momento, a braquiária rusiense pelo pânico, que é o aruana. E ele ainda entra numa época um pouco mais fria, o aruana não se acaba, a braquiária rusiense se acabaria. Posterior, esse cultivo, que seria aí de um período aí de 60, 70, 80 dias no máximo, já entraria o inverno. Então, entraríamos semeando em cima
dessa cobertura que saiu de fevereiro para março no máximo, com aveia, centeio, ervilhaca, ervilha forrageira, nabo forrageiro, que passaria o período principal de inverno. E quantos dias antes de tirar os animais? Eu tiraria aí tranquilamente no mínimo 20 dias. Tiraria o gado 20 dias, até mais. Se tem uma ervilhaca e ela entrou em processo de pastoreio, principalmente se for plantar milho verão, pastorear o gado aí no máximo aí 90 dias, até 100 dias, tirou o gado de cima, as aveias e o centeio vai rebrotar, você passa o cletodin, elimina as aveias, o centeio e deixa as ervilhacas com o nabo tomar de conta e fazer um processo de fixação de heno para plantar o milho verão. Pois é, eu vi esse sistema, né? E o pessoal fazendo a dessecação das culturas de gramíneas e deixando a leguminosa seguir fazendo plantio no verde de leguminosa. Achei tão interessante esse sistema aí. E, bom, semana que vem eu prometo que estarei com vocês aí. Rodrigo é nosso amigão e certamente mais dúvidas que vocês tiverem, a gente pode juntar elas e passar para o Rodrigo. Eu queria que vocês conhecessem ele, né? Tivesse a oportunidade, um consultor que está tendo muito sucesso, sucesso que veio na base de muito trabalho, muita dedicação, muita observação. E eu te perguntaria, para terminar, Rodrigo, para essa moçada que está se formando aí logo, está se formando. O Centro-Oeste é uma boa oportunidade de trabalho para esses jovens agrônomos e agrônomas? Assim, com muita humildade, para contribuir mesmo aí a pedido do professor Telmo a vocês, o Centro-Oeste é um lugar de muita oportunidade, desafiador, e todo sulista que vem para cá e dedica está em destaque. Eu cheguei em Sinop, posso dizer, com uma mala nas costas, e hoje na nossa consultoria, com muita, como eu falei com vocês, muita humildade e dedicação, nós hoje fazemos uma consultoria de avião, se dedicamos aí com uma equipe muito boa, então tudo isso foi conquistado com trabalho, dedicação e aproveitar a oportunidade. Não jogue a oportunidade fora, por mais que a oportunidade no momento às vezes seja um serviço difícil, cavar trincheira, plantar, experimento na mão, faça, porque eu trabalhei e fiz tudo isso aí e hoje não me arrependo nada e confio em Deus que Ele sempre abençoa a cada dia o suor do nosso trabalho. Que bom. Amigos, amigas, muito obrigado pela presença, né, virtual de todos. Espero que tenha sido inspiradora para vocês e que busquem mais informações e que tenha contribuído com a formação de vocês. Até semana que vem. Obrigado, pessoal. Boa noite, obrigado. Valeu, Gufon. Valeu, professor. Um abraço para Professor. vocês. Obrigado, Rodrigo. Boa Professor, abraço. noite, boa noite, gente. Boa noite.